Fala galera, boa noite. Estamos aqui então com mais uma edição do DopaCast, a sétima edição do DopaCast. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui muito legal com a Fernanda Araújo. Vamos falar sobre inovação dentro dos negócios, né, dentro das empresas, no dia a dia mesmo. É um termo tão importante hoje, né, estar em pauta e a gente está pensando sobre ele. E a gente vai entender um pouco aí como isso pode, né, gerar aí uma pauta bem importante nos negócios. Mas antes da Fernanda se apresentar e falar um pouco dessa jornada que ela vem construindo aí, também é um dia mega especial, né? Que é ao meu lado hoje, Alan Ribas, né? Um grande irmão meu, então que está me acompanhando nessa edição do DopaCast. E realmente, cara, é uma edição muito especial. Meu obrigado por ter aceitado, por estar aqui. Então, cara, te apresenta aí, dá as boas-vindas para a galera que você vai contribuir hoje com nós aqui, tá? Fala galera, eu sou Alan Ribas, sou de Santo Antônio das Missões, amigo de infância do Vini, né? E a gente vem trocando várias ideias ao decorrer desse tempo. E eu acompanhei o nascimento da DOPA, o nascimento da ideia de podcast. Eu trabalho numa rádio aqui em Santo Antônio das Missões, uma rádio regional. A gente, sempre que o Vini está aqui na cidade, a gente bate vários papos. E na virada do ano eu também conheci a Fernanda. E aí a gente trocou uma ideia com a Fernanda. Eu disse, cara, tem que conhecer a Fernanda, Vini. E aí eu mostrei uns vídeos pro Vini, e o Vini, pô, já eras, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo e espero que seja da hora. Certo, irmão. Olha só, Fernanda, a tua apresentação é incrível ali, né? Inovação para lá, gestão pública também. Cara, um monte de coisa legal, mas eu gostaria que tu te apresentasse de uma forma não tão curricular assim, mas falando assim da tua pegada hoje, na tua jornada, como você vem contribuindo com os negócios, inovação, assim. Faz essa tua apresentação nesse formato, por gentileza. Buenas, pessoal. Eu sou Fernanda Araújo, uma fronteiriça da fronteira da Paz e dos Free Shops, Livramento e Rivera. Eu sempre fui muito ansiosa porque eu senti que eu comecei atrasada na minha vida. Quando eu tinha 18 anos, o meu pai faleceu e eu precisei trabalhar. E o sonho sempre foi estudar. Então, quando eu entrei na graduação com 22 anos, os meus amigos já estavam se formando. Então, eu fiquei com aquela sensação de que eu estava atrasada, que eu precisava fazer tudo correndo. Então, eu passei 10 anos no ensino superior, que o estudante ele aprende a tomar decisões super difíceis, né? Vini, tu já estudou, e a gente aprende a tomar decisões como: será que eu pago Xerox ou será que eu como pastel? E aí a gente passa anos da vida tomando decisões difíceis, e aí quando assume postos importantes, a gente está super habilitado a tomar decisões rápidas, que são coisas muito importantes com a inovação. São muitas coisas acontecendo e a gente precisa ter feeling para saber em que a gente deve apostar, porque ninguém pode ser bom em tudo. A gente tem que escolher coisas para apostar. E aqui na região, dentro do Inova RS, do qual eu sou gestora, nós estamos apostando em turismo e agronegócio. O meu papel é ser uma executiva, mas ser uma líder servidora, apoiando as iniciativas na região para que inovação realmente seja o foco da estratégia de desenvolvimento local. Vini, só para a gente entrar no papo, a primeira vez que eu ouvi falar em inovação, eu estava acompanhando a Fernanda nas redes sociais, e foi meu primeiro contato com inovação. Eu falei, pô, será que é alguma coisa voltada à tecnologia, ao mundo digital? E aí a gente trocou uma ideia com a Fernanda aqui na programação da rádio. A Fernanda, Alan, não é bem por aí, né, Fernanda? Legal, legal. Sabe que... Isso mesmo. É que a Vini, complementando o que o Alan falou, as pessoas acham que inovação e tecnologia, ela é assim uma sala cheia de servidores piscando, um robô vem e te entrega uma coisa. Não, tecnologia, técnica, é um jeito de fazer as coisas. Não necessariamente é uma coisa cara e difícil. E a inovação, ela basicamente é um jeito novo para resolver uma velha dor de alguém. Porque a inovação, ela só é inovação se ela resolve a dor de alguém. Uma invenção por si mesma, que fica na gaveta, ela não é nada. Inovação é quando melhora a vida das pessoas. Certo. Olha só, Fernanda, eu tenho várias dúvidas sobre esse termo
Mas a primeira de todas que eu quero tirar com você é: por que que você foi especificamente nesse caminho da inovação, trazer essa bandeira? Tipo, por que que isso te chamou a atenção e você trouxe isso na tua jornada, assim, como direcionamento? Bom, eu acredito em serendipity. Vocês sabem o que é serendipity? Não. Eu não, pelo menos. O Alan Também deve não. ter ouvido falar, porque eu falo tanto disso nos É. stories, que o Alan deve ter ouvido falar. A Mas fundo não sei, mas eu já ouvi falar assim. basicamente é quando a preparação encontra o conhecimento. Tem gente que chama isso de sorte, mas eu vou dar uma resumida de onde vem esse termo. É uma história que tinha 3 príncipes num reino, e eles estudaram tudo que tinha para ser estudado na vida. E aí o rei falou: eles têm conhecimento, mas eles não têm sabedoria, eles não sabem lidar com o mundo. Então o rei escorraçou os filhos do próprio reino para eles ganharem o mundo. E aí, conforme eles encontrando os problemas, eles resolviam de maneira tão brilhante que eles se tornavam destaque onde quer que eles fossem. Então, serendipity é isso, é você se preparar muito para quando qualquer oportunidade boa aparecer, você conseguir aproveitar. Olha só o nosso Réveillon, Alan. Se eu não tivesse conhecido a Camila e tivesse conhecido a Nariel, eu não teria conhecido a Alan e não estaria aqui agora. E isso depende da gente ir para as coisas de coração aberto e ouvir as pessoas e realmente criar uma conexão. Então, eu terminei o meu mestrado em março de 2020. Lembra quando o mundo parou? Que fechou tudo, que os patinhos andavam por Veneza, assim, que o mundo parou, todo mundo ficou trancado em casa. E eu fiz o meu mestrado sobre as lojas francas do Brasil, sobre os free shops brasileiros. E aí eu senti, assim, que a pandemia ia continuar. Senti que aquilo não ia ser rápido. Nunca imaginei que fosse tanto tempo. Mas eu precisava encontrar uma coisa. E a minha terceira opção era entrar no serviço público, porque até então, mesmo sendo gestora pública, eu só tinha atuado na área privada. E eu fiquei muito fã do Luiz Lambe. O Luiz Lambe era, então, o secretário de inovação do Rio Grande do Sul. E ele fazia 3 lives por dia, lá estava eu comentando. Ele indicava 5 cursos, eu fazia os 5 cursos. Quando abriu uma oportunidade para entrar no Inova, eu sabia mais do Inova do que quem estava me entrevistando. Então, eu criei essa oportunidade porque eu não fiquei com plano A nem com plano B, que era voltar a ser executiva de multinacional, que antes do mestrado eu era gerente de marketing de um free shop de uma multinacional. Então, eu fui para o plano C, acompanhei o Lambe, fui aprendendo sobre inovação com ele, e quando surgiu a oportunidade, eu estava preparada. Foi assim. Certo, irado demais essa história. E seguindo minhas dúvidas, a gente Vamos lá. sabe que hoje a nossa sede da Dopamina está em Passo Fundo, mas a gente conseguiu, através do digital, escalar e atender empresas de São Paulo, Rio, outros estados também, que é uma força, né, que o digital traz para dentro do negócio, de criar um produto em escala. Que, de certa Uma pergunta: forma, vocês se intitulam como uma startup? Vocês se consideram como uma startup? estamos começando a nos posicionar muito como isso, sabe? Até pelo envolvimento de tecnologia que a gente está tendo nos nossos processos, mas a nível de produto, a gente entrega algo bastante tradicional, entre aspas, mas de uma forma inovadora, que aí a gente já entra, né, na pauta de inovação. Mas esse ponto que eu queria compartilhar contigo é quando a gente foi para um evento em São Paulo no final do ano passado, e a gente percebeu o quanto as pessoas associam o estado do Rio Grande do Sul ainda muito fechado, né? Tipo, para chegar aqui, é com aquele lance, aquele papo até antigo, assim, dessa porta de acesso. São Paulo é mais acelerado, está mais à frente que aqui, né? Resumo, essa é uma frase que o cara escuta. E aí, quando você me fala que está na fronteira, agronegócio e tudo mais, eu tenho a curiosidade de saber o quanto é mais desafiador ainda para você trabalhar com essa pauta, o quanto as empresas estão abertas à inovação, ou ainda é difícil chegar e levantar essa pauta, assim? O que você pode falar a respeito disso? Aí nós temos 2 caminhos grandes, que é a questão da inovação enquanto eu venho como governo propor inovação, e a questão da inovação aberta dentro das empresas. São 2 coisas diferentes.
A inovação aberta ela é muito interessante porque, por exemplo, tu tem uma empresa que trabalha com marketing, e aí tem muitas outras empresas que trabalham com isso. E, de repente, vocês precisam fazer um ERP, que é um sistema interno que todos têm acesso às informações. Não fica só no Google Drive D1. É um jeito mais simples de explicar isso. Mas é muito caro vocês contratarem um ERP. Mas várias empresas que trabalham do mesmo jeito precisam. Então, inovação aberta é todo mundo chegar e falar assim, eu tenho esse problema, eu também. Vamos pagar juntos uma solução? Vamos resolver juntos? Só que aqui na região, é que assim, é curioso, né? O gaúcho, especialmente o fronteiriço. O fronteiriço é aquele que fala alto assim, que chega falando, parece que está sempre tocando o gado, mas ele não fala sobre ele. Ele é um cara que ele é aberto, mas ele não fala sobre ele. Ele é desconfiado, sempre desconfiado, e nunca fala das próprias emoções e dos próprios problemas. Então, para esse cara, é extremamente difícil dizer: eu tenho esse problema, a minha empresa tem esse problema. Mesmo que, obviamente, o vizinho tenha, como, por exemplo, na questão dos arrozeiros. Eles têm um problema gravíssimo que é a casca do arroz. O que fazer com a casca do arroz? É claro que eles têm muita grana e que eles podem desenvolver soluções individualmente, mas não seria tão mais fácil se juntar e criar uma solução coletiva que todos pudessem usar? Então, para vocês terem uma ideia sobre isso, uma empresa lá de Lajeado, ela criou uma solução. Os açougues sobrava osso e não tinha o que fazer. Então, essa empresa, ela cobrava para ir buscar os ossos e dar um descarte. Qual era o descarte? Transformar em ração para cachorro, em ração animal. E olha só, os caras ganhavam duplamente. Eles ganhavam para ir buscar e ganhavam para vender depois o produto. E aí chegou num ponto que a empresa ficou enorme, uma parte dela foi vendida recentemente por milhões. E hoje em dia até que eles não cobram mais para ir buscar, mas não pagam ainda por esses ossos. Então, que era para ser um grande problema. Imagina esses ossos jogados aí. Ele virou muita grana, porque teve uma solução coletiva. Mas isso aconteceu naturalmente. Mas e se esses açougues, essas indústrias tivessem se unido para procurar uma solução? Eles poderiam ser os donos desse dinheiro. Eles podiam estar ganhando essa grana das ações agora. Entende? Então, isso é inovação aberta. Daí ficou claro? Deu para entender? Certo, ficou claro. Pois é, Vini, eu só queria saber, Fernando, como é que muda a cabeça desses caras, desse povo tão cabeça dura que é o gaúcho, que é o fronteiriço. Como é que tu entra com a ideia nova para o cara que está 30 anos na empresa fazendo daquele jeito, trabalhando, dando aquele destino no negócio dele? Como é que alguém chega de fora e diz, não, agora a gente vai fazer assim, eu tenho uma sugestão para a gente fazer assim? Não chega, não chega. É por isso que no Inova, o governo do estado fez uma coisa super diferente, que ao invés de ele chegar assim com um plano, olha, se vocês fizerem isso daqui, vocês vão ficar super ricos, todo mundo vai ficar feliz, vai ser lindo. Não. Chega e pergunta, o que vocês são bons? Ah, nós somos bons em turismo e agronegócio. Bom, então nós vamos dar ferramentas, inclusive gestores de inovação, para servir vocês. Nós vamos abrir editais que vão dar dinheiro para isso, para vocês se tornarem fantásticos, extraordinários nisso. Porque nada que tu impõe, a pessoa compra. Aquilo tem que ser uma construção dela. Aí tu vai dando ferramentas, sensibiliza, traz palestras, conversa, mostra casos de sucesso e, principalmente, consegue pessoas influentes. A gente, né, como eu estou falando desse papel da influência, a gente precisa de pessoas influentes. Por exemplo, eu vou na tua cidade e aí eu digo, o Alan está comigo. O Alan faz parte do Inova, o Alan está nas nossas reuniões, ele está gostando. Pergunta para ele. Aí pergunta para ti, nossa, o Inova é muito bacana. Aí que acontece, porque a pessoa não quer ficar de fora. Tu precisa começar com pouca gente, com gente realmente influente, não só de grana, mas também nesse sentido de convencimento e ouvir as pessoas. Tu não vai mudar nada chegando e mandando. Tu tem que ouvir as pessoas e ajudar elas
dentro do que elas acreditam que querem ser ajudadas. Certo. Mas e na questão, por exemplo, da aplicação, né? Tipo, às vezes eu entendo que até tem uma questão de mente aberta ou mente fechada que envolve as empresas em querer inovar, mas eu às vezes acredito que o cara torna complexo na cabeça dele, que ele não sabe, tipo, qual que é o meu primeiro passo para inovar dentro da minha empresa. Ah, o governo vai propor algo, mas como que eu amanhã aplico isso aqui no meu negócio, sabe? Eu acho que talvez para essas pessoas seria a grande resposta, sabe, que eles encontram. Eu não vejo, eu vou falar muito da nossa área aqui do marketing, eu vejo a galera usando muito termo em inglês, abordagem totalmente mais, como eu posso dizer assim, termos mais rebuscado, só que, meu, às vezes na ponta a pessoa precisa de uma solução prática. Meu, vai lá, faz isso, e ele entenda que tem que ser feito, sabe? O quanto isso pode ser um ponto também que interfere as empresas em inovarem essa comunicação. Eu não sei se tu sabe, Vini, que eu trabalho com marketing também, eu dou consultoria, porque realmente eu dei aula de marketing, depois eu fui ser gerente de marketing, e eu precisava ganhar dinheiro durante o mestrado. Aí veio a consultoria e veio o trabalho de influencer, que foi o que fez eu pagar as minhas contas durante esses 2 anos de mestrado. O que eu vejo que, às vezes, o profissional erra? A gente, quando vai fazer uma consultoria, é muito parecido com dar uma palestra e totalmente diferente de dar aula. Por que tu vê que grandes professores muitas vezes são péssimos palestrantes? Porque na aula tu ensina o conceito e na palestra tu tem que entregar uma solução. A pessoa tem que sair dali com uma sensação de eu vou conseguir aplicar algo que eu ouvi aqui. E na consultoria é a mesma coisa. Então, quando tu chega para o cara, olha, tu tem que aumentar os teus leads, tu tem que comprar no leilão umas palavras no Google e tem que tirar do leilão umas palavras. Gente, isso é muito complicado. Tu não tá levando solução, tu tá abrindo a carteira na frente do pobre, tu tá mostrando conhecimento para quem não tem. Isso não é bacana. Uma coisa que o meu pai me ensinou é assim, se tu escrever e o lixeiro te entender, o doutor vai te entender também. Mas se tu escrever para o doutor te entender, talvez o lixeiro não te entenda, e aí tu não sabe te comunicar. Então, chegar para o cliente, ouvi-lo, entender o problema dele e que ele tenha o propósito dele claro, porque senão tu não ajuda. Eu tenho uma exigência. Tu quer ter consultoria comigo? Eu tenho um trabalho que eu vejo o teu propósito. Em 1h40 a gente sai com o teu propósito dali. É uma consultoria à parte. Porque se tu não sabe o teu propósito, eu nunca vou conseguir te ajudar. Aí quando a pessoa assim, eu quero aumentar seguidores, vai lá e compra um seguidor. O meu negócio é dinheiro no caixa. Quer dinheiro no teu caixa? Eu quero dinheiro na minha conta do banco. Aí a gente conversa. Tem que alinhar, ver o que a pessoa quer. E às vezes a pessoa não sabe o que quer. Então, eu acho que o profissional de marketing, a primeira coisa é ele fazer o cliente entender o que o cliente quer e o que o cliente precisa. Deixou claro, estabeleceu as metas, aí vai para o trabalho. E não precisa que o cliente compreenda como ele chega lá. Essa é quase que a parte da magia. Mostra o resultado que tu vai ter um cliente para sempre. E não faz preço, não faz preço. Mas o fulano faz de graça, faz com o fulano. Não volta aqui depois que tiver todo o teu algoritmo destruído, não volta aqui, que eu não vou salvar. Eu acho que é isso. Tenha claro os objetivos do cliente, que às vezes nem ele tem. Então, às vezes é teu papel descobrir isso. Vini, em questão de criação, cara, como é que tu que trabalha mais com empresas, tem mais um controle aí de várias empresas que a Dopa cuida, como é que o cara lá dentro, o funcionário X lá vai começar a inovar? Muitas vezes ele tá, sei lá, suprimido pelo patrão, por chefe. Como é que dá um up para esse cara ter ideias diferentes, pensar fora da caixa? A gente fala muito em pensar fora da caixa. E como é que faz isso? Certo. Cara, é incrível essa pergunta, porque hoje à tarde a gente estava falando sobre isso aqui na empresa e eu vejo muita cultura de empresa matando muita gente criativa, muito profissional bom.
Eu acho que o primeiro de tudo é entender se realmente você está no lugar certo, porque a cultura de uma empresa, ela tem que ser uma cultura de inovação, senão você não vai acabar se encaixando aí dentro, sabe? Então, acho que esse é um ponto, saber se você está no lugar certo. E o segundo é, se não está no lugar certo, encontrar o lugar certo. Mas também não existe tantas empresas com uma cultura hoje baseada nos conceitos da nova era, né? Que é uma cultura mais aberta, onde o chefe escuta o funcionário, onde às vezes tem empresa que nem o cliente eles escutam, sabe? Então imagina, vamos escutar às vezes a equipe interna, mas tem algumas coisas que o cara tem que aprender, né? O teu chefe é um pitbull, um Rottweiler que está numa sala, você tem que desenvolver alguma habilidade de comunicação para chegar nele e falar algumas coisas, né? Eu já vivi essa experiência na prática e isso, querendo ou não, na hora é uma situação um pouco desgastante. Chegar com uma ideia, ter que convencer assim o dono da empresa que a ideia é boa, mas é um jogo, é venda, como a gente fala aqui também, por mais que Vender tua desenvolvemos ideia, né? ideia, isso. E assim, hoje, se você hoje, quem está nos escutando hoje vive uma realidade numa empresa onde a cultura não é tão aberta assim, desenvolva tua habilidade de comunicação, passe por esses momentos desgastantes, às vezes realmente discutir, debater uma ideia, tipo, e bater o pé mesmo, porque no final do dia, a pessoa, o dono, o CEO, o head de uma empresa, ele vai pensar, pô, aquele cara lá, por mais que ele tenha teimado comigo, que é um termo, ele ajudou a virar o jogo num processo, num resultado da empresa. Eu acho que é por esse caminho, sabe? Não tá no lugar certo, cria o lugar certo. Não vai ser fácil, mas, meu, tem como, sabe? Eu tô tratando outra abordagem ultimamente, que é a da defesa. Eu não luto por algo, eu defendo algo. E sabe que eu tenho conseguido que as pessoas recebam com mais suavidade as minhas demandas? Porque ao invés de eu chegar com essa coisa de luta, que no caso eu já te coloco como meu contrário, como meu adversário, como meu oponente no momento, quando eu coloco como defesa, basicamente todas as pessoas consideram que é legítimo tu defender o que tu acredita. Então, talvez uma abordagem de defesa, às vezes, ela possa ser mais diplomática. E, Vini, eu queria te perguntar, eu sei que eu sou entrevistada, mas é que eu sou entrevistadora também. Como é que vocês lidam com a questão da criatividade? Porque tá tudo tão igual no marketing, né? Tem todas aquelas recomendações, faça não sei o que, grave de tal jeito, use tal música. Como é que vocês lidam quando tá aquela crise de criatividade para uma nova campanha? Meu, excelente pergunta, porque eu tenho uma excelente resposta também. Nós estávamos muito incomodados aqui na Dopamina com isso, porque quando nós reuníamos a equipe para ter uma ideia de um projeto, para ser criativos, vamos falar, né, o famoso brainstorm, né, ter ideias criativas, saía sempre aquela ideia processual do marketing. Pega a prova social do cliente falando bem do produto do cliente, gera gatilho de autoridade, falando quantos anos, para quantas pessoas já vendeu o produto, toda aquela questão que é realmente um padrão que o marketing, né, tem hoje aí. E isso estava nos incomodando e a gente optou em fazer umas coisas um pouco inusitadas aqui na agência, que é tirar a equipe de dentro do escritório, vamos supor, né, da agência, e levar para pensar em lugares totalmente diferentes, assim, fazer brainstorming em lugares totalmente diferentes. O primeiro que a gente fez foi dentro de um circo, né? A gente locou um circo aqui na cidade, a equipe não sabia, foi um dia, talvez o dia mais louco aqui da Dopamina, mais maluco assim da Dopamina, porque a gente chamou toda a equipe, né? A gente também tem a equipe que são pessoas de fora de Passo Fundo, a gente trouxe os colegas que estavam, né, fora do estado também. Ninguém sabia o que ia acontecer, chegaram todo mundo aqui, a gente explicou alguns conceitos sobre criatividade, a gente pegou alguns estudos, né, como ficar mais criativos, e falamos para a equipe que nós íamos sair da agência e nós íamos para um lugar para pensar sobre um projeto, só que ninguém sabia onde era. Nós íamos descobrir indo, sabe? Então, na rua mesmo, as pessoas começaram, eu acho que a gente vai em tal lugar, começaram tipo já a criar, né, a trazer ideias, pelo menos para onde a gente ia. E aí eu lembro que a gente chegou na parada de ônibus e como todo mundo tem carro ou usa aplicativo, né, que Passo Fundo, a grande maioria das pessoas,
a galera não tinha nem dinheiro na carteira para pagar o ônibus. Então, na parada de ônibus, já começaram a negociar, a passar o cartão para os ambulantes devolverem o dinheiro, arrumar emprestado com as pessoas na rua. E aí eles começaram a produzir algo que eles nem estavam habituados, sabe? Começaram a empreender, vamos falar nesse sentido. E quando a gente chegou no circo, a gente foi na parte da tarde, era um espetáculo exclusivo para nós, assim. Então, e a equipe não sabia o que estava acontecendo, a gente cheio de videomaker também registrando esse momento desde na rua. A gente na rua indo para o circo, né? Nós registrando. Eu imagino que vocês chamaram um pouquinho a atenção também. Foi. E aí, quando a gente chegou lá no circo, teve o espetáculo do circo, a gente se reuniu não é palco que se fala, mas enfim, lá no Picadeiro. No Picadeiro, e colocamos a pauta da empresa que estava nos contratando e fizemos o brainstorm, e foi muito engraçado, porque surgiu muita ideia boa, e aí sim, fora daquele padrão que a gente estava conversando, sabe? O detalhe é que a galera ficou tão criativa que eu costumo dizer que teve algumas pessoas que eu falava assim, durante os próximos dias seguintes, né? Vinha, Vini, eu tô com uma ideia assim, surgiu muita ideia. Eu dizia, irmão, pelo amor de Deus, anota e vamos fazer uma reunião. Cara, mas aí que tá, isso sim é o pensar fora da caixa, é o buscar o diferente, é buscar o novo, né? E surpreender, tu se surpreende com os resultados que vêm, os frutos que tu colhe disso. Realmente, cara, aqui a gente sofre, a emissora, ela sofre muito com as mídias sociais, a gente sofre com o Instagram, com o Facebook, inclusive a gente faz live na programação com os nossos programas aqui. Só que, como a gente é uma mídia tradicional, né, Vini, e o resto vem derrubando, e a gente vai ficando para trás. E a nossa luta aqui é para a gente estar junto, para a gente agregar, a gente somar com as mídias. Mas eu confesso, cara, que o pessoal mais antigo aqui, os colaboradores mais antigos da emissora e o pessoal que é acostumado a fazer o rádio de lá de trás, sabe? Sofre um pouco nesse sentido, e aí a gente vai ficando para trás e isso só tem a perder. Alan, e assim, vocês têm essa dinâmica de ter que estar vendo qual é a notícia e passando. Como é que faz para decidir o que vai chamar a atenção do público? Porque, assim, na minha cidade, o que eu noto, só se fala em tragédia. Tu liga o rádio, tu abre uma página de meio de comunicação, tem muitos que não são jornais, nem rádios atualmente trabalhando, e é só tragédia. Assim, me bate uma depressão. Eu sou uma pessoa que eu gosto também de ver boas notícias. Como é que vocês fazem para buscar esse equilíbrio, que parece que o público está um pouco sedento de notícias mais trágicas? Como é que vocês fazem isso para decidir o que vai na programação? A gente tenta dar um clean no geral, Fernanda, mas assim, ó, realmente, a tragédia, infelizmente, a notícia ruim, ela gera o conteúdo, ela gera o engajamento, o pessoal vem. E aqui na nossa região, aqui o Vini sabe muito bem também, aqui na nossa cidade, o que chama muita atenção e o que chama muita audiência, a gente pode falar nesse sentido, é política, tá? Então, quando vem pessoas do meio político aqui discutir, inclusive essa semana a gente teve um projeto aí que trata de pessoas com transtorno do autismo, tá? E os vereadores apresentaram um projeto, vieram aqui discutir o projeto e isso chamou a comunidade para a nossa programação, o pessoal vem, discute, mas assim, ó, o que gera o movimento mesmo é política e tragédia, infelizmente. A gente tenta, no nosso programa, a gente tem um programa semanal aqui de entrevistas, conversas, a gente tenta, pelo menos uma vez por semana, trazer um tema legal, trocar uma ideia, um tema positivo, mas às vezes é bem difícil. E quando fala do Grêmio, atualmente está se falando em tragédia. Mais tragédia ainda, né? Aqui só temos o Vini de Colorado, né, Vinão? Olha só, mas eu já passei por isso há bem pouco tempo, na verdade. Essa questão, olha só, Alan, mas pegando ainda essa questão do rádio, assim, quando a gente começou com uma agência, né, marketing digital, futuro, vai tomar conta, essas coisas assim, né, que a gente acaba se equivocando antes de realmente ir para o campo de batalha e ver como que é o jogo. Eu nunca mais confrontei o poder do rádio. Eu já tive 2 estratégias com grande êxito em clientes nossos,
que foi muito incrível, porque a gente estava abrindo uma cidade aqui perto, abrindo o mercado de um cliente nosso, tráfego pago rodando, várias estratégias rodando na cidade, só que o que virou o jogo foi uma rádio local, porque ela tem tanta autoridade na cidade, que como era um aplicativo, era uma inovação, uma coisa muito diferente, então se tava naquela rádio, é sério, é de confiança, sabe? Então isso nos ajudou, sabe? Acho que num processo, quando a gente fala de marketing, né, a gente acaba usando o marketing... Oi? Credibilidade. Credibilidade, perfeito. Hoje, quando a gente coloca o sobrenome no marketing, né, o sobrenome de digital, a gente acaba, às vezes, não olhando para o marketing num contexto mais aberto e a gente, quando fez isso, nessa estratégia, virou o jogo, porque a gente chegava nas empresas, eu escutei na rádio X, então eu confio, né? Às vezes, e é uma cidade pequena aqui perto, então o dono também tinha muita credibilidade. Então, se o fulano aceitou vocês como patrocinador, cara, dá para confiar, né? Sabe? E o outro caso, né, que a gente teve esse também, é que as pessoas, quando a gente chegava, como era algo novo, o fato de eles terem escutado no rádio já durante a programação, já dava uma autoridade, tá todo mundo falando disso, só que não era todo mundo, era o rádio falando, então isso nos dava uma certa... Chegava no PDV, que a gente fala, já estava conhecido, sabe? E até porque, às vezes, as empresas não querem ficar escutando uma playlist o dia inteiro, elas cansam, elas também querem escutar a voz de alguém, alguma notícia, sabe? Então, eu acho que é entender aonde que se tornou importante a atenção do rádio, assim. E, inclusive, lá em casa, é o dia inteiro ligado, os meus pais só escutam rádio, né? Vini, mas aí que tá, é nesse ponto que a gente tem que deixar claro, o rádio é cultural, principalmente no interior do estado, no interior da cidade, enfim, não só do nosso estado, acho que no interior do Brasil, tá? Porque como teu pai, como outras pessoas, elas ligam o rádio logo cedo e deixam o dia inteiro tocando, tá? Então, qualquer informação que chega até elas, chega através do rádio, e se o cara do rádio falou, ok, né, é lei, tá? Então por isso que tu tem que ter um baita cuidado, porque eu sou do rádio há muito tempo, né? Eu comecei no rádio com 14 anos, um programa musical e aquela coisa, e agorizada, e música, e é a parada que eu gosto, é a minha praia, entendeu? É isso aí, eu gosto de ouvir música, eu gosto de tocar música, eu gosto de comunicar pra rapaziada, e de um tempo para cá virou o jogo, eu saí do rádio, trabalhei no escritório por 10 anos, né? Voltei aqui para a emissora. O Manuel chegou, que é o diretor da rádio. Cara, acho que agora a gente vai ter que experimentar um negócio diferente. Vem comigo aqui, a gente vai fazer o programa de manhã cedo, que é o programa chefe da emissora aqui, que é esse que toda a comunidade para ouvir. E então, eu disse, cara, como é que eu vou fazer, meu? Eu não sei o que falar no teu programa. Não, vem comigo, confio em ti, vem comigo, nós vamos junto. Se precisar, a gente vai se ajudando. E realmente, cara, e aí eu fazia um musical, ele falou, olha, acho que é a hora de a gente parar com o musical, ficar só nesse aqui, porque senão a gente não vai conseguir passar a credibilidade que a gente quer passar, tá? Então, e aí sim, a gente saiu do musical, eu vim só para o jornalismo, e uma parada muito interessante, muito legal, Vini e Fernanda, é que as pessoas, né, os idosos aí, as pessoas mais velhas que acompanham a programação e não tem esse toque de ver no Facebook e tal, que queriam conhecer o Alan, tá? Vieram até a emissora, queriam conhecer o Alan, a gente estava num evento na praça aqui, e falou, eu quero conhecer o Alan, eu escuto ele toda manhã. E aí chegou eu de camisa da Vans, todo tatuado, de boné e tal. Você, Alan? Esse prazer, Alan, de brinco na orelha. E aí, cara, tu sabe que tu vê uma certa surpresa das pessoas, né? Porque não era aquele Alan, elas criaram uma imagem totalmente diferente. Isso é sensacional, velho. Isso é sensacional. A imagem que tu cria daquela pessoa que tu tá ouvindo, que tu tá acompanhando. Eu tinha muito isso lá atrás, quando eu acompanhava Atlântida, acompanhava a Rádio Gaúcha, e não tinha esse contato. Eu ia para o Google ver quem era o Potter, por exemplo. Vi quem era o cara que estava no Pretinho Básico. Então, cara, rádio é apaixonante, meu. É apaixonante, é lindo de fazer. Bacana. Alan, falando aqui, eu lembrei de uma questão, né? Tipo, quando a gente começou a dopamina, a gente queria gerar lead, estruturar o processo comercial e fazer as empresas vender. Para nós, as empresas tendo dinheiro no caixa é a coisa mais linda que tem, porque mexe com a autoestima do dono, da equipe, com várias coisas.
E eu nunca era a favor de uma coisa que se chama no marketing de branding, né, da marca, da valorização da marca. Eu queria os criativos ali, tudo de conversão, focando na dor do cliente, abordando os benefícios do produto e tal, e colocando em contato com o vendedor e fechando a venda. Mas um dia, num bate-papo aqui, um amigo me provocou e falou assim: quando uma pessoa vai falar de ti para alguém, falar da tua empresa para alguém, o que que você acha que ela fala? E aí eu falei: meu, não sei, não está no meu radar essa preocupação. Mas ele, cara, pensa, porque isso te ajuda a vender por um ticket maior, vender por valores maiores, para empresas maiores. E isso começou a nos preocupar, porque a gente não olhava para isso, a gente queria realmente vender, sabe? Então, essa imagem que as pessoas criam, né? Essa imaginação, né, que as pessoas criam de nós, ela é importante se for intencional, você criar alguns atributos, né, para ela criar aquela imagem de você e que jogue a teu favor, assim como ao mesmo tempo você não cuida para isso e você já gera uma imagem com uma percepção, de certa forma, às vezes até equivocada, ou da tua pessoa, ou do teu negócio, que é uma coisa que estava muito fora do meu radar. Eu queria que a dopamina fosse a agência que mais gerasse negócios, assim, mas com o tempo você vai vendo o quanto isso é importante, assim, né? Tu estava dando um exemplo do que as pessoas pensavam ou imaginavam de ti, né? Mas eu acho que isso também é um cuidado muito dessa era, né? Tipo, da inovação que está acontecendo no posicionamento das marcas, né, Fernanda? Vocês estavam falando sobre o rádio ser uma mídia tradicional, mas se vocês verem, tudo é cíclico. Por exemplo, a Netflix, ela revolucionou a TV, o cinema, mas agora a grana está diminuindo, e a Netflix está quase colocando propagandas. E aí ela vai mudar o nome dela para TV, né? Porque ela vai fazer o inverso. Daqui a pouco vai ser igualzinho ver filme na Globo. Vai interromper, vai entrar um comercial, só vai faltar o plim-plim. Então, na verdade, até que ponto isso do sobrenome digital é garantia de inovação e, e até que ponto nós vamos ter que revisitar o que deu certo antes? Porque talvez o errado, Alan, não seja que o rádio não é para jovem. Às vezes falta um jovem na rádio que saiba a linguagem que o jovem gosta de ouvir. A TV, quando eu era criança, a gente tinha a manhã toda de desenho na TV. Tinha TV Globinho. Por que uma criança vai ver TV hoje em dia? Então, não é só que essa geração não gosta mais. Será que as programações estão sendo atualizadas e feitas para esses clientes? Parece que não. Então, não é às vezes o meio que é velho, é o conteúdo que não está alcançando. E aí pessoas como tu, Alan, transformam isso, porque com certeza tu dá um dinamismo novo para o programa. Mesmo que as pessoas te imaginem bem diferente do jeito que tu é. Mas tem a tua emoção, tem o teu carisma, tem a tua verdade, tem as coisas que tu te importa, tudo vai ali para o teu trabalho. E aí isso muda. E aí, quanto a isso da aparência, nem todo mundo tem a sorte do Alan de não precisar ser visto, né? A gente cada vez mais trabalha muito com a nossa aparência e é importante a gente parecer aquilo que a gente quer ser. Então, uma coisa que eu tenho feito nos últimos anos é que, como influencer, eu tinha que... o meu grande ganho era influencer e consultoria, eu tinha que me expor muito mais. Hoje em dia, eu fui fazendo um rebranding, eu fui mudando a imagem que as pessoas tinham de mim. Vão muitos seguidores embora? Vão, mas vem muitos outros novos. Eu acho que isso vale para empresas também. Pelo que você quer ser conhecido? Aquilo que tu falou, tu quer ser conhecido pelo mais barato ou tu quer ser conhecido pelo melhor? Qual vai ser a tua marca? Qual vai ser o teu diferencial? Então, investe nisso. E demora tempo. Quando a gente diz no marketing que para ti entrar uma marca na tua cabeça, tu reconhecer ela de pronto, tu tem que ter visto ela 1000 vezes. 1000 vezes. Então, esse é um trabalho que vai devagar e não adianta você cobrar lá do seu gestor de marketing, do seu consultor, algo imediato. Não é imediato. Você demora anos para construir uma reputação e às vezes demora só uns minutos para destruir. E é sobre isso que eu quero perguntar para vocês.
Eu tenho visto muita gente famosa colocando o moletom do Mickey e indo dizer assim: quem me conhece sabe que isso foi apenas um momento, que eu não sou assim de verdade. O que vocês acham dessa cultura que tem a ver com o que a gente estava conversando, de que quando uma pessoa se envolve numa tragédia ou num grande problema, ela ganha muitos seguidores, mesmo que ela seja a errada da história, e essa contenção de problemas, esse gerenciamento de crise baseado em fazer um vídeo chorando e pedir desculpas. O que vocês acham disso? Cara, eu acho que tudo é like, falando em sentido da internet, tudo é mídia, tá? Porque alguém fez uma besteira grande lá, a primeira coisa que tu quer acompanhar, e aquela pessoa também, ela quer se expor para ela ganhar algo em troca daquilo, na minha opinião, entendeu? E isso é quase que corriqueiramente, sei lá, sempre acontece isso, entendeu? E em qualquer sentido que a gente vê, acontece isso. Eu não sei se o Vini tem a mesma ideia, a mesma percepção que eu, mas geralmente é assim. Eu penso, a gente usa um termo, né, que é o buzz, né, aquela notícia viral, assim, e tem vários elementos que fazem uma notícia ser viral. Uma polêmica, uma questão social, uma questão emocional, né, e quando a gente vai olhar para marcas, eu acho que a mais recente que viralizou, acho que foi a questão do Polo lá, né, teve aquela outra que foi mais polêmica, teve aquela outra lá da ação lá não lembro qual marca que foi com a criancinha e a Fernanda Montenegro, que virou meme, depois, né, foi uma E abrangência teve o gigante. Bate de Latte também, né, que não foi da marca, mas que viralizou no Twitter a questão do sorvete, e que aí explodiu a busca pelo sorvete no Google, e não sei se impactou em venda, mas Mas se a foi gente aquilo, foi impressionante. se a gente Aí for que falar em tá. marcas, se a gente for falar em marcas, o Bis, por exemplo, ele tem um marketing totalmente voltado para esse sentido. Não sei se vocês já acompanharam. Tu olha assim, pô, não acredito que os caras postaram isso. E realmente, eles postaram isso. Para quê? Para galera compartilhar, para galera vir, para galera falar. Entendeu? Isso vira notícia. A nível Vira notícia. estratégico de marca, né, é algo planejado. Óbvio que o buzz, que o viral, ele anda numa linha tênue que às vezes ele pode virar um problema gigantesco, né? A gente tem uma questão que a gente aprendeu aqui, que se a ideia precisou da validação do jurídico da empresa, significa que ela é uma ideia com potencial viral. Agora, se ela vai dar bom resultado ou ruim, tem que colocar na rua, né? É óbvio que o risco é grande, só que esse lance do viral, ele dá um poder para a marca, todo mundo vai falar daquilo que está acontecendo, assim, e se for estrategicamente você, por trás, né, ter algumas ações rodando que fazem gerar venda, deu certo, né? Tipo, deu resultado, e que o resultado de venda foi positivo, e estrategicamente isso é uma sacada muito importante de marketing. Agora, na questão mais que a gente estava falando ali de influenciadores, né? Tem pessoas que gostam, né, do cancelamento, de estar hypando lá no cancelamento, sei lá, né, teve ali do Monark, essas questões assim, às vezes é para surfar a onda, mas é aquele cara que, bom, ele quer seguidor, ele tá ali realmente jogando esse jogo que às vezes não é nem tão saudável, né, do digital. Então, eu sou 100% mais nesse das marcas para fazer gerar negócio e tal, do que essa questão mais do viciado em like ali. Ô, Vinão, os caras viralizaram em cima do mendigo, cara, que fez uma puta atrocidade, Exato, exato. entendeu? Foi o que eu estava pensando quando eu perguntei. Sabe? Olha o rolê que virou tudo isso aí, meu. Olha o boom que deu em todo mundo. Os caras meteram o cara em mansão, em festa, com influencer, criaram todo um cenário atrás do. Cara, alguém lucrou com isso aí, velho. Entendeu? O cara ganhou Instagram com milhões de seguidores lá. Pô, olha a baboseira que o cara fez, velho. Tu Entendeu? sabe que eu costumo usar muito esses exemplos, né, com alguns clientes, dizendo assim, cara, uma bobagem dessa viralizou, ganhou o Brasil, e o teu negócio que impacta de forma positiva a sociedade, às vezes não está no digital e não está tipo, mostrando o propósito do teu negócio para mais pessoas verem, assim, sabe? Então, o resumo é, o digital está aceitando muita coisa errada, de certa forma, também. Então, hoje, quando eu olho para uma empresa que não está usando e ela tem um propósito transformador na sociedade e não explora isso, aí eu sempre trago esses exemplos e mostro, cara, aproveita essa oportunidade
oportunidade, porque tem gente aproveitando para coisas muito mais fracas, digamos assim, né? É óbvio que tem o lado positivo também, né, Vini? Se a gente voltar um pouco no tempo, vocês acompanham também podcasts, vocês lembram do Wendel Bezerra, acho que se eu não me engano, o jogador lá que ganhou o prêmio Puskás. Não lembro se o nome dele é Wendel Bezerra ou Lira. Cara, ele contando a história dele, eu acompanhei num podcast esses dias. Ele tava no fundo do poço, meu. Ele tava no fundo do poço. E, tipo, sem grana, ele pegou um carro para entrar debaixo de um caminhão, como ele falou. E a internet criou um movimento que o gol dele tinha sido mais bonito. E aí eu lembro que eu segui o blog, era o blog Não Salvo, do Cid, o cara famosão na internet há muito tempo, dos primórdios da internet aí, dos blogs. E o Cid criou todo um movimento, cara, mandou toda a galera, tipo, compartilhar, e tinha uma votação online, tá? E o cara foi lá, ganhou do Messi, ganhou de um monte de coisa, e aquilo deu um viraço na vida dele, positivamente, que até hoje ele colhe os frutos, sabe? E um cara que tava no fundo do poço, então a gente também tem que admitir que às vezes, talvez não na maioria, mas às vezes é usado pro lado positivo. Sim, bacana, mano, bacana, um bom ponto de vista. São ferramentas, né? Como Sim. tudo. Um martelo, tu pode usar para construir algo ou para quebrar alguém. Então, a culpa não é da ferramenta, é de quem usa. Então, essa discussão é muito para a gente olhar para nós mesmos, o que a gente está consumindo, o que a gente compartilha. Porque, às vezes, como criadora de conteúdo, a gente vê compartilhando tanto sobre essas histórias e tu cria uma coisa legal e as pessoas que te conhecem não te dão essa força. Então, para a gente parar e pensar o que eu estou consumindo e o que eu estou espalhando pela rede, em que grupo eu quero estar. Já que falaram em chocolate, né? Vocês sabem que eu só como chocolate, então nem sei aqui que é a outra marca que vocês estão falando aí. Boa, boa. Olha só, eu estava com mais uma questão aqui sobre inovação que eu queria perguntar, Fernanda, que era relacionado a... Como é que eu posso ser objetivo nessa pergunta? Assim, hoje dentro de uma empresa, tem várias áreas dentro do negócio, né? Tipo, uma rádio, tem toda a equipe, tem o produto, né, que a gente já estava falando ali, tem os processos. Onde que mais as empresas estão pecando hoje em não inovarem? Quais dessas áreas que é o maior, entre as pecados, digamos assim, a maior dificuldade de inovar, do teu ponto de vista? Falando no geral, a experiência do cliente. Quando eu vejo que as coisas vão para o digital, às vezes eu fico desesperada. Por exemplo, vou dar um exemplo muito fácil para quem está nos acompanhando entender. Eu gostei de uma mateira que foi anunciada no Facebook. Aquela velha história. Preço por DM. Beleza, mandei a mensagem. Oi, eu gostei da mateira. Qual é o valor? Então, imagina que a gente está presencialmente numa loja. Eu abri numa porta. Não é aqui. Tu vai ter que ir em outro lugar para ver o preço. Eu fui lá e vi o preço. Aí, quando a pessoa abriu a porta, ela me respondeu assim: olha, é a minha mãe que faz. Então, se tu quiser, tu pega o celular dela e entra em contato com ela. Ele me mandou em outro lugar, entende? Então, não pensa na experiência do cliente. Aí vocês vão dizer, mas é uma pessoa que faz artesanato em Santana do Livramento. Ok. No South Summit, maior evento de inovação da América Latina, que eu participei de todos os dias em Porto Alegre, no Cais Embarcadero, foi incrível. A Renner tinha uns moletons especiais, assim, moletom, camiseta, umas coisas bacanas com frase de inovação e dizendo South Summit, uma lembrança, um recuerdo do South Summit da Renner. Aí, olha só, você escolhia lá no local, mas tinha que mandar fazer a compra online, aí eles mandavam um link para o teu WhatsApp, tu escolhia as coisas pelo WhatsApp, aí eles confirmavam o teu pagamento pelo e-mail, ficava dando erro e voltava, e só podia pagar por cartão de crédito, não tinha Pix, não tinha boleto, não tinha nada, para você voltar lá e retirar. Então, imagina isso. Você estava ali, você podia simplesmente fazer um Pix e sair com a sua compra embaixo do braço. Você tinha que mandar um WhatsApp, esperar que eles
te respondessem, tu escolher online, vai vir um e-mail para te pagar e tu voltar lá onde eles estavam vendendo para buscar. Olha isso, gente, num evento de inovação. Então, não pensa na experiência do cliente. Não adianta tu fazer Facebook, Instagram e não responder. Teve uma vez que eu fui para uma Mercopar em Caxias do Sul e perguntei para uma moça se ela tinha horário para escova no cabelo. Ela me respondeu 5 meses depois, perguntando se eu ainda queria. Então, o que adianta tu ter uma página, minha amiga, se tu não responde? E o que adianta tu contratar o Vini se tu não vai responder os teus clientes? Ele vai lá, faz tudo bonitinho, faz chegar para ti a pessoa na tua página e ela pergunta: Alan, quanto tu cobra para ir lá e fazer a apresentação do meu evento? Aí o Alan, 6 meses depois, pergunta: cara, que horário que é o evento mesmo? Já era, irmão, já era. Então, pensa na experiência do cliente e não faz ele entrar em um monte de porta virtual. Facilita a tua venda. Hoje em dia ninguém quer mais esse rodeio todo, essa burocracia toda, né? Tu quer, como a Fernanda falou, tu quer fazer o Pix, pegar a tua parada ali, tua roupa, teu produto e sumir, né? Sumir. Claro, a empresa ela tem que fazer esse para ela ficar visada, mas sei lá, mas acho que hoje em dia, mudando no conceito, não posso estar viajando aqui na minha dedução, mas acho que quanto mais rápido o processo for, melhor é. Preço por mensagem ou preço na publicação? Preço na publicação. Pergunta rápida aqui. Preço na publicação. Depende do segmento. Odontologia é proibido. Vamos lá, Vini. Vamos lá. Lá vamos nós. Que odontologia, principalmente, é proibida pelo código de ética deles. Mas aí é serviço. Aí é serviço. Mas, por Estamos exemplo, falando de produto. Quem quer fazer um clareamento no dente, ou colocar uma lente no dente, por exemplo, quer saber o preço. É que Mas é serviço, vai depender da pessoa. Não é caso a caso. Não, eu estou falando de produto. Eu estou falando da mateira, do moletom, do sofá usado, da maquiagem, produto. Sim. De produto, eu sou muito do conceito da loja física. Cara, o preço tem que estar na vitrine, porque se esse cara entrar na tua loja só para perguntar o preço, ele tira o tempo do teu atendente, que poderia estar atendendo alguém que já sabe o preço. E esse cara está mais perto da compra, né? Óbvio que, às vezes... Na verdade, eu não sei por que as pessoas criaram esse conceito que no digital não pode colocar o preço lá na frente. A gente tem um cliente que o produto dele é tão chamativo. Depende de quem perguntar, né, Vini? O preço depende de quem perguntar. Também. Pode ser. É isso, né? Tem isso. Da Praia dos Ingleses, sabe? Que tu chega ali brasileiro, quanto é o milho? 5 pila. Aí chega um argentino atrás de ti, quanto é o milho? $10. Pra gringo é mais caro! Mais ou menos por aí. Algumas pessoas acham que é uma estratégia, pelo menos a pessoa iniciar a conversa contigo e tu gerar um valor e depois dar o preço, sabe? Ou para engajamento mesmo. A pessoa quer número de mensagem. É que o cliente já vem incomodado, né? Quando ele vem a perguntar o preço, ele já vem incomodado, porque ele queria ter ali na frente, né, na publicação. Eu falo muito, eu usei o exemplo da odontologia, porque a gente passa por isso nos anúncios, principalmente do cliente. Por que não coloca o preço? E às vezes não tem como colocar no anúncio, né? A gente não está passando o preço por causa do código de ética. Então, quando tem essa discussão preço, eu sempre, por mais que seja serviço ou produto, às vezes eu fico pensando, tem profissões que realmente o código, até o direito, né, o advogado também não pode divulgar nada, esses pontos assim, né? Mas essa questão da experiência do cliente, né? Isso de certa forma é experiência, né? Quando eu preciso chamar alguém para me responder o preço do produto, né, já está fazendo... A pessoa chegou na sua porta e você diz assim, não é aqui, vá para outra porta. É exatamente isso, se fosse na vida real. A pessoa chega na frente do produto e não tem preço. Aí a pessoa diz assim, olha, não, tu tem que ir lá atrás porque esse preço é segredo. Aqui a gente não vai falar. Vai lá naquela porta. Aí a pessoa, ir lá naquela porta? Acho que eu vou dar volta. E aí tu perdeu a venda. Em publicações que não tem preço ou que preço não é direct, eu vou confessar para vocês que eu nem clico, tá? Eu nem quero saber, entendeu? Divulga o preço aí, me vende a parada, se for vender, se não, deixa quieto. De certa forma,
Eu até nem sei se isso, de repente, a nível de Procon não é algo proibido, assim, sabe? Eu confesso que não sei se isso não está lá no código e tal. Mas a gente já utilizou isso numa estratégia porque um cliente, o posicionamento dele ainda estava bem fraco, a rede social estava feia e tal. A gente não tinha conseguido ainda construir uma imagem legal para gerar a percepção de valor e as pessoas não se assustarem com o preço do produto. Então, a gente fez uma ação para injeção de caixa rápido que era sem divulgar preço, assim, porque na abordagem o vendedor conseguir gerar uma percepção de valor e vender para entrar um caixa e a gente reinvestir mais no negócio, sabe? Estrategicamente, a gente já usou isso, sabe? E de certa forma acaba dando certo, porque as pessoas quando querem muito um produto, no teu caso ali, Alan, né? Não que eu esteja recomendando essa estratégia, na verdade, é até chato pra caramba quem fizer, e não façam isso, na verdade. Eu fiz, mas era provisoriamente, assim, como estrategista mesmo, sabe? Porque não podia, não conseguia naquele momento ter um resultado. Então, mas isso vai do termômetro do cliente, de quanto você quer realmente consumir aquele produto. Por isso que tu passou, e as pessoas passam quando não tem o preço. Mas se realmente ela quer, ela até espera 5 meses, às vezes, a pessoa responder ela, sabe? Mas isso no extremo, assim, as coisas, né? O... Eu Pode queria... seguir, Vini. Não, eu queria compartilhar bem nesse lance da abordagem mesmo, uma situação que chamou muita atenção num cliente nosso, que como o atendimento dele é humano, então horário comercial, se chamar no WhatsApp, né, durante a noite, ali, no final de semana, tu não tem uma pessoa para responder lá no processo comercial dele. E aí, final de semana, sempre enchia de pessoas chamando no WhatsApp da empresa e se cadastrando nos anúncios e tal. Só que durante a semana, quando o atendente entrava em contato, a pessoa já nem respondia mais, porque na experiência do digital, eu quero te mandar um WhatsApp e ser respondido agora. E se tu estiver online, se tu estiver ali, meu, por favor, se demorar 1 minuto, já a gente fala, né? Dopamina, cortisol, gerou cortisol, foi ruim a experiência. E aí o cliente testou o robô, né, de conversa lá, e a gente pensa, pô, mas robô desumaniza o atendimento, gera todo, né, esse pensamento que tem. Só que o fato do robô responder rapidamente o que a pessoa queria saber, por mais que não fosse um humano, na semana, quando o atendente entrava em contato para fechar, né, a venda, a experiência, por ser mais positiva e mais rápido, convertia mais, sabe? Então, de uma forma inovadora, a gente está implementando, inclusive, em outros clientes agora, robô de WhatsApp para responder as pessoas em horário que os humanos não estão online, porque responde mais rápido e converte depois, sabe? Então, esse lance da experiência do cliente, cara, ela converte, ela vende pra caramba, assim, e eu concordo. Quando a pessoa não está preparada, nem adianta ir para o digital se não cuidar dessa parte, né? Pois é, e puxando o que vocês estão falando em questão de investimentos e tudo mais, e voltando para o foco do nosso assunto, que é a inovação, Vini, Fernanda, como é que a gente faz para a inovação, para não virar um custo desnecessário para a empresa? Como é que vocês fazem? Como é que vocês filtram isso? É que a inovação, ela não é um custo, ela é o investimento, ela é a salvação. O que tu precisa é ver em qual onda tu vai surfar. Muitos anos atrás, eu ainda tinha um computador daqueles que a lateral era azul, sabe? Não sei se vocês me acompanham de idade para ter vivido isso. Eu comprei um curso que o Bill Gates ia dar. E aí, assim, era coisas online, mas a gente não via dessa maneira. Era algo extraordinário. Eu ia ver o Bill Gates falando ao vivo, eu estava encantada. E ele falou algo que eu achei de uma estupidez. Ele falou que computador estava embaixo, que o futuro era a TV, que ia ser tudo na TV, que a TV ia ter internet, que tudo ia ser na TV. Eu pensei, nossa, esse homem ficou burro, né? Ficou... Falando Eu besteira, devia né? ter mais. Que besteira, o cara vende computador, como é que ele vai falar que TV é o futuro? Ele estava certo. Então é o lance da onda. Em que lugar da onda tu vai entrar? E aí a gente tem as comparações. Por exemplo, lá no final da década de 80, tudo era fio. O telefone era com fio, tudo era com fio. E o cara que tinha uma indústria de fios, ele estava muito bem posicionado. Mas depois veio a fibra ótica. Se o cara estava ligado nessas mudanças, nessas ondas que vêm, ele migrou
para fibra ótica e continua muito bem, obrigado. Ele inovou e continuou ganhando dinheiro. Mas se ele insistiu que o fio era o que havia, que o pai dele ficou rico com fio e que ele ficou rico com fio, que ele não ia mudar, ele está trabalhando para alguém que faça fibra ótica hoje em dia. Esse Então a time, gente tem que cuidar o timing. Não adianta assim, ó, isso é o que está bombando agora. Já não entra, porque isso já vai cair. Tu tem que escolher algo que está começando para conseguir ir junto. Tudo é cíclico. E uma coisa interessante é que antes do Bill Gates falar, falou um diretor de marketing do McDonald's. E ele falou assim, só 2 McDonald's fecharam no mundo. Um eu nem lembro onde era, e o outro era em Rivera, porque em Rivera foi o primeiro McDonald's do mundo que faliu. Agora a gente abriu de novo, mas foi o primeiro McDonald's que faliu porque era muito caro, a cidade era muito pobre e as pessoas não tinham esse conceito de tirar foto para mostrar para ninguém. Então, hoje em dia, talvez as pessoas vão ali e pagam um Mac de R$50, que é um absurdo, porque na hora do câmbio é o que dá, porque elas querem fotografar, elas querem mostrar isso. Tem um valor agregado. Mas antes não, as pessoas iam para comer, então elas preferiam pagar 50 centavos do cachorro-quente do Parque Internacional do que pagar R$5 num McLanche Feliz, que era na época. Então a gente também tem que ter esse cuidado quando a gente vai inovar. Aquele lugar, aquele público tá pronto? O público de Rivera, em 2002, não estava pronto para o McDonald's. Hoje, sim. Então, acho que tem que cuidar dessas duas coisas. Começar na onda quando ela está nascendo e ver se o teu público ele está aberto para receber aquela inovação. Olha só, e respondendo a tua pergunta, Léo, eu achei muito interessante, porque eu não acredito que seja um custo que o cara tem que olhar. Eu acho que o cara tem que olhar o prejuízo que isso gera dentro do negócio. Eu vou dar 2 exemplos. Um falando sobre gestão, sobre pessoas, né? As empresas mais tradicionais vêm de um modelo muito de hierarquia, de chefe, de patrão e peão, né? Bem no modelo industrial, como uma fábrica, né? E se você é um diretor de uma empresa hoje, né, e é de uma empresa mais tradicional, e você começar a se atualizar sobre os novos modelos de gestão, você vai ver que você tem que dar mais autonomia para a sua equipe, para as pessoas que estão perto de ti. Tem que delegar, confiar, criar um processo, né, e passar mais para o teu time. Se você mudar a tua cabeça, você está inovando, você está trazendo um novo modelo de gestão. O novo modelo da era atual é inovar. E isso você retém mais as pessoas dentro do teu time, você segura mais as pessoas, elas ficam mais perto de ti, elas aprendem mais, né, sobre a tua empresa e acabou travando aqui, e você consegue ter um resultado melhor, uma equipe mais engajada e mais envolvida com o negócio gera um resultado incrível, tá? Esse é um exemplo, né, de inovação que para mim não é custo, é você ler um livro, você está disposto a abrir a tua cabeça e falar, cara, esse modelo de gestão que eu aprendi com meu pai, com meu avô, meu, dá certo agora só com o gado, eu acho, ali no asfalto e tal, mas não com as pessoas que estão no meu time. E agora, o segundo exemplo, falando mais de produto mesmo, né? Comentei ali sobre robô de WhatsApp, né? Um robô de WhatsApp hoje, para você colocar no teu processo comercial, você paga R$600 o ano. Se você tem um produto de ticket médio, sei lá, de R$1.000, se você fizer uma venda porque tu melhorou a experiência de uma pessoa que te chamou no domingo e você respondeu ela rápido, por mais que fosse um robô, já se pagou, e você já teve, se você pagou 600 e faturou R$1.000, pô, você paga muito rápido. E o resto que vier é lucro. Então, é muito mais prejuízo do que custo quando você não olha para a inovação no teu negócio, sabe? Essa na minha percepção, né? Vini, isso que tu falou da gestão, eu acho que a gente pode trazer para as nossas carreiras. O que te trouxe até aqui, mas não vai te levar mais longe. Tu precisa de novas abordagens, novas pessoas, novos contatos, novas conexões, novas inspirações. Então, você chegou até aqui fazendo isso. Você está feliz de estar aqui? Continua assim. Agora, você quer crescer, você vai ter que fazer coisas novas, você vai ter que aprender coisas novas e se relacionar com novas pessoas. E aí eu acho que o grande diferencial
é estar disposto a ouvir. Quando a gente sai do nosso eu para uma conversa achando que sabe do assunto, você não vai aprender. Quem já sabe tudo não tem como aprender. Então, quando você entende que todas as pessoas têm histórias de vidas fascinantes, se você estiver disposto a escutar, que todo mundo é especialista em algo, que você é um zero à esquerda, aí você consegue aprender e aí você vai conseguindo absorver aquilo que precisa para te transformar e ir para o próximo nível. Entenda, o que você sabe hoje te trouxe até aqui. Para ir além, precisa mudar, sempre. Eu acho que isso aí é o saber ouvir, né? Saber ouvir os outros, saber abrir a mente para entender as ideias de todo mundo e concordar. Isso que o Vini falou, eu sou muito de acordo com delegar e confiar, né? Confiar nos outros. A entrega, ela tem que ser total. Hoje, eu estou um pouco mais à frente aqui da emissora e a gente está com o time reduzido e mudou praticamente todo o time. Só que cada um tem que saber o que faz e eu tenho que saber que o meu colega, se eu vou pedir para ele tirar uma programação do ar, amanhã eu tenho que saber que ela saiu do ar, entendeu? No exemplo do nosso negócio aqui. Então, acho que o delegar e entregar e confiar, isso gera um respeito absurdo, tá? Mas essa troca, ela também tem que ser verdadeira. Então, eu tenho que confiar, eu tenho que entregar, mas eu tenho que confiar. Então, isso muda. Isso aí a gente não tinha lá atrás, né? Como os chefões generais, não sei se vocês já passaram por isso, né? Que nem o Vini falou lá atrás, o cara que tá lá na sala dele, cara, para te falar com ele, tu tem que falar com outro rapazinho, com outro, até te chegar no cara, entendeu? E aquele telefone sem fio, e às vezes as coisas chegam distorcidas na outra ponta. Na minha opinião, eu posso estar totalmente errado, não manjo nada de negócio, de empresa, enfim, mas eu acho que a linha direta e a troca é essencial. Bacana. Eu vou trazer um exemplo, cara, que foi bem marcante. A gente estava num evento em Brasília no começo do ano e a nossa palestra era sobre marketing digital para contadores e advogados e políticos. Então, a média de idade da plateia era 40 a 50 anos. E das pessoas que perguntaram na plateia, ele falou que na empresa dele era o único cara que vendia, ele era o único cara que fechava novos contratos, porque era só ele que sabia vender o produto dele, que só ele sabia vender. E ele falou com orgulho, assim, sabe? E eu falei, olha só, faz uma hora que começou a palestra, se nesse tempo alguém fosse lá no direct do Instagram da tua empresa e quisesse comprar o teu produto, ele ia ter que esperar uma hora. Se sim é a tua resposta, porque ele estava na palestra, no caso, né? Significa que talvez você tenha perdido um cliente, porque as pessoas não querem esperar uma hora você responder e tal. Mas se você se garante tanto em vender, imagina quando você se garantir em ter uma pessoa no teu time que vende a tua empresa melhor do que você, porque é esse o papel, né, de um líder hoje, de um cara que desenvolve as pessoas. E, obviamente, que na hora ali o cara não contestou nem nada, eu vi que ele ficou até um pouco meio sem jeito, mas também não foi para afrontar ele, mas no intervalo, assim, né, no network lá, depois da palestra, ele veio e falou, caraca, mano, eu nunca tinha pensado dessa forma. E, obviamente, que eu falei, cara, eu fui até um pouco hipócrita, porque hoje na empresa é só nós que conseguimos fechar a dopamina, mas a nossa missão é, até o final do ano, ter funcionários, ter pessoas na equipe que fechem negócios sem que seja nós, assim, né, quem criou o negócio. Então, mas esse é um ponto, sabe, meu, de delegar. Tipo, meu, se tu acha que tu é melhor, tu é o melhor cara da tua empresa, meu, tu criou um time de anão e não um time de gigante, assim, sabe? Então, eu acho que essa é a provocação que o cara tem que fazer para essa galera das gerações até mais antigas, assim, né, cara? Cara, mas o problema é lá nas gerações antigas, eu acredito, Vini, porque é cultural, tá entranhado nas veias dos caras. Eu criei isso aqui, eu vou até o fim, eu sei vender, eu sei tratar meu cliente, eu sei chegar no cara, tu não sabe, tu não vai atender bem ele, enfim, tem essa pira, eu sei. Na época que eu trabalhava no escritório contábil, tem essa pegada, tá? Que só eu vou atender bem meu cliente, meu funcionário não vai. Entendeu? Talvez os caras estejam certos, tá? Não sei até que ponto não estão. E aqui, falando em questão de interior, aqui o cliente chega e quer muito falar com o chefe, tá? Tem muito isso aqui.
entendeu? Então, como é que quebra essa parada? Isso é um costume, né? Como se dizem, né? Um vício que tu cria, né? Eu hoje aqui na Dopamina, tem vários clientes que gostariam de ter um contato direto comigo e ficar falando de estratégia, falando de negócio. Só que, obviamente, hoje o que o cara tem que cuidar é o tempo do cara, né? Então, tipo, tem que fazer uma gestão do teu tempo. Então, quando o cliente já vem fora, né, do grupo de atendimento que a gente tem no WhatsApp, obviamente que eu recebo ele com educação, mas eu já direciono. Cara, manda no grupo que a equipe vai estar lá, vai ser compartilhado com o time e a gente vai colocar isso na estratégia. Então, tipo, é uma forma de direcionar, sabe? Óbvio que quando tu acostuma, quando a gente começou a agência aqui, era nós que atendíamos, né? Então, tipo, tirar, né? Tipo, o cliente tem que ser aos poucos, né? Mas você tem que estar ciente que você precisa fazer isso, sabe? Senão, tu cria isso, né? Até na cultura do teu negócio e aí, meu, daí tu se perde, né? Porque é operação, né? Tipo, e hoje um CEO, um diretor de uma empresa, ele tem que estar no estratégico a maior parte do tempo, né? E eu acho que atualmente a grande estratégia, e falando de inovação, é trabalhar em ecossistema. É não competir, é colaborar. Hoje em dia, se vocês perceberem, os caras que tentaram fazer tudo sozinho, como, por exemplo, vocês lembram do Ike Batista? Vocês são muito jovens, mas a Luma Oliveira desfilou com a coleira, né? Ike e tal. Ele era o cara, gente. Ele era o Elon Musk do Brasil. Ia dar uma polêmica se fosse em tempos de hoje isso aí, hein, Fernanda? Nossa! Nem sei se ela desfilava. Nem sei se ela desfilava. Mas ele hoje em dia está com uma tornozeleira eletrônica e como a vida é injusta, não diz uma na tornozeleira, porque se a vida fosse justa, ia dizer. Então, o Ike Batista, ele é tão parecido com o Elon Musk, até eu acho que o Elon Musk copia. Olha só, tudo da empresa do Ike Batista era com X. Vocês lembram disso? Não. Era XXX, a empresa X tal coisa. E aí, o que ele fazia? Ele tinha dito que ele tinha criado um círculo virtuoso que ele vendia para ele mesmo, comprava dele mesmo, transportava para ele mesmo, mas na verdade ele, digamos, tinha R$ 1 que passava por todas aquelas empresas e ele fazia parecer que eram milhões de reais. Resumindo. Aí valia muito as ações dele e a última vez que eu olhei, enquanto ainda estava na bolsa, ela estava valendo menos de 10 centavos. Não dá para comprar um chiclete com as ações das empresas X do Ike Batista. E o que isso demonstra para nós? Que não dá para trabalhar sozinho. Nós precisamos trabalhar de maneira colaborativa. Os ecossistemas de inovação, eles são a grande pegada, eles são o grande ponto de virada. Porque aí eu entendo que tem gente que pensa parecido comigo, tem gente que complementa o que eu estou fazendo. Então, eu acho que a grande jogada, a grande tendência é a colaboração entre concorrentes, que é a competição, quando concorrentes colaboram. E eu acho que é essa mensagem que eu gostaria de deixar assim. Se você quer aprender sobre inovação, aprenda a colaborar, aprenda sobre ecossistemas e veja quem está na região fazendo algo parecido com isso. Aí na produção em Norte tem o Inova RS muito forte, com uma equipe fantástica, e eu gostaria que quem for daí, quiser saber mais do Inova, procurasse. A gente chama de Inova Pen, produção Enorte, tem a Bárbara, tem a Jéssica, tem o Cleverson, uma grande equipe aí. E hoje em dia, a inovação, ela só acontece por meio da colaboração. Então, a gente tem que tentar trabalhar juntos, trocar, falar, ouvir e se conectar. Outra coisa importante é conhecer as pessoas. Eu não estaria aqui se não tivesse conhecido o Alan. Então, vá nos lugares, conheça os lugares que hoje são símbolo, como o Caldeira. É muito importante ir nesses lugares, olhar nos olhos das pessoas, contar o que você faz, ouvir o que elas fazem. Você sempre sai com uma ideia nova, como a questão que vocês foram no circo. Mudar de ambiente, principalmente para um lugar muito diferente do que você está acostumado, isso realmente desperta novas ideias
e você consegue encontrar pessoas, porque só vale a pena a festa se todo mundo puder dançar, né? Então não adianta, ninguém quer ser bilionário sozinho, ninguém quer viver numa ilha sozinho. A gente quer ter amigos, a gente quer ter conexões, e só assim que a vida é boa de verdade, e a vida é maravilhosa. Vamos fazer ela maravilhosa para o máximo de pessoas possível. Fernanda, eu vou aproveitar essa tua tese e vou te fazer uma pergunta, uma provocação, na verdade, tá? Fazer conta que você estivesse falando isso para um cara totalmente mente fechada. Tipo, eu sou um mente fechada, assim, e o meu ponto seria: como que eu vou colaborar com um concorrente, com um competidor? Como que eu vou entrar num ecossistema com o cara que pega meu cliente ou que entrega o mesmo serviço que eu? Como que você conduziria se eu realmente pensasse dessa forma? É o seguinte, tu tá brigando por uma fatia de bolo. E eu não tô te dizendo para abrir mão dela. O que eu tô te propondo é a gente aumentar o recheio do bolo e todo mundo ganhar mais. Vamos fazer isso juntos? Tu não tem que abrir mão da tua fatia. Mas juntos, inclusive com aquele cara que talvez tu já tenha tido algum problema, a gente pode fazer o cliente gastar mais aqui. Por exemplo, no turismo. Tu diz, mas esse turista, ele pode deixar de ficar no meu hotel para ficar no hotel dele. E se o turista ficasse mais dias aqui e visse que tem mais do que só fazer compras e fosse nas vinícolas? Ele poderia talvez não ficar no teu hotel, mas comer no teu restaurante, ou ele poderia querer voltar, não só para vir comprar umas coisas e sair, mas para dormir, para aproveitar. Então, não vamos tirar o teu pedaço de bolo. A gente vai aumentar o recheio do bolo e todo mundo vai ganhar mais. O que tu acha? Eu vou precisar brigar com o meu ego aqui, mas talvez eu aceite. Essa briga aí que é complicado, mas faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Certo. Gente, olha só, Alan, eu gosto de dizer o seguinte: tem que ter menos ecossistema para ter mais ecossistema. Menos ego e mais eco, aí que as coisas funcionam. Olha só, hein? Essa frase é a frase do corte de hoje, tá? Fê, olha só, Fê e Alan, né? A gente tá chegando no final aqui do DopaCast. A gente poderia ir a noite toda, eu acho, falando, ia surgir muito conteúdo aqui, mas vamos deixar sempre aquele gostinho de quero mais, que eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. E agradeço muito aí a Fernanda que reservou esse tempo, né? O Alan também por estar junto aí. E assim, Fê, como que a galera te encontra aí nas redes sociais, né? Faz aí divulga aí teu perfil, né? Olha só, tem uma pequena história nisso também. Quando eu estava na graduação, eu sou gestora pública, então eu sou filiada ao CRA, dos administradores. Eu sou filiada a eles. Nós não temos um conselho de gestão pública, de gestores públicos, na verdade. Então, o CRA fez uma campanha. Administrador, coloque no Orkut, ADM antes do seu nome, tá? E aí, eu não ia colocar ADM, eu coloquei gestora. Então, ficou Fê.gestora em todas as minhas redes. Você vai me achar no LinkedIn, você vai me achar no Instagram. E aí, hoje, eu estou gestora de inovação do governo do estado. Então, já encaixou muito bem. Fê.gestora. O que vocês vão ver lá? Eu não coloco muita coisa no feed. Eu prefiro trabalhar mais com os stories. Eu respondo todo mundo que fala comigo. 100% das pessoas que falam comigo. E sou bem ativa nisso, eu gosto de ouvir muito, então eu conheço os meus seguidores, eu sei da vida deles, eu opino, e eu dou opiniões muito sinceras. Então, a minha comunidade é muito importante para mim. É uma comunidade pequena, somos umas 11 mil pessoas, mas fizeram muita diferença na minha vida durante a pandemia. Eram as únicas vezes que eu falava com pessoas, era quando eu ligava a câmera e respondia um seguidor. Então, os meus seguidores são muito valiosos para mim, são realmente amigos, e quem quiser fazer parte dessa comunidade vai ser muito bem-vindo, com certeza. E se não achar a Fernanda nas redes sociais, acha em alguma cidade desse mundão aí afora, né, Fernanda? Porque já girou de janeiro para cá e girou o Brasil inteiro. É verdade. Não só o Brasil, né? Não só o Brasil. Bacana.
E quem vier para a fronteira, avisa, né? Se vierem para a fronteira, avisa. Eu estou devendo uma visita para as missões, irei pagar. E vocês vão ser sempre bem-vindos à fronteira. Agora a gente vai ter a Semana Binacional de Inovação de 30 de julho a 6 de agosto. E vai ser um momento que vai estar fervilhando aqui a área B, que é um ecossistema binacional de inovação, do qual eu sou uma das fundadoras. E a gente vai estar fazendo essa coisa maluca, que é inovar no meio dessa cultura tão tradicional. Bacana. Que você tem um êxito gigantesco. Quero acompanhar ali, já te sigo nas redes sociais, quero acompanhar como é que vai ser aí o resultado disso tudo. Mas estou na torcida porque, por mais que hoje eu esteja no norte do estado, em Passo Fundo, né, a gente sempre pensando muito mais no centro do país, tem um carinho gigante pela fronteira, né? Gosto de voltar para minha cidade, voltar para minha região e ver as união coisas. A gente fez hoje, né? Como? Fronteira, missões. Não, eu coloquei nos cards que eu compartilhei, eu coloquei isso. Produção em Norte, Fronteira, Oeste Campanha e Missões, tá? Quase o Rio Grande do Sul inteiro aqui representado nessa live. Essa escala maravilhosa que o digital propõe, né? Incrível. E você, Alan, como que a galera te encontra ali no Instagram? Eu já te sigo, né? Acho que é o teu primeiro dia do Instagram, né? Pois é, cara, eu vou te seguir de volta lá, tá? O meu Instagram lá também é @AlanRibas. Cara, tem stories, né, Fernanda? Tem melhores amigos, tem stories, tem dia a dia, tem troços que a gente chama aqui, as brincadeiras dos corredores da rádio aqui, tem a foto tradicional, aquela no volante do carro, que é o que eu mais posto, né, Vini? Mas você encontra aí no Facebook ou no Instagram, @AlanRibas. E nas redes sociais da Rádio Fronteira Missões também, aqui de Santo Antônio, que quiser acompanhar a nossa programação, agora falando um pouquinho mais sério. Muito bom o Instagram da rádio, viu? Recomendo, traz as notícias em tempo real e assim, de uma maneira muito objetiva. Porque às vezes as rádios, os jornais, eles fazem assim uma volta para te dar notícia, para ver se tu... Não, é assim, é muito objetivo, então eu recomendo mesmo, eu sigo. Isso aí, @Rádio Fronteira Missões FM, é só seguir lá também no Instagram, no Facebook. E, Vineira, tamo junto, meu querido. Isso aí, irmão. Espero, né, contar com você mais vezes, em mais edições aí. Lançamos essa versão de entrevista online, né? Tava sempre no presencial aqui, contigo, com a Fernanda, então é um dia mega especial. Para a galera que está nos escutando até o final aqui, se estiver no YouTube, né, curta, dá seu like aí no conteúdo, se inscreva no canal, isso faz com que entregue para mais pessoas. Se estiver no Spotify, nas outras plataformas, também manda para nós aí um feedback, pode ser no direct do nosso Instagram, @DopaminaMKT, né, Dopamina Marketing. Vai lá, nos dá um feedback, nos dá sugestões também de conteúdo que você quer ver por aqui, que tem muita novidade, a gente vem aí aprimorando ainda mais o nosso DopaCast para trazer cada vez mais conteúdos que provoquem a evolução de vocês, tanto de negócios quanto dos profissionais aí que estão no mercado, fazendo essa revolução, de certa forma, aí, estão inovando, liderando à frente de grandes projetos, tá bom? Então, galera, até a próxima edição do DopaCast. Quem ficou aí até o final, muito obrigado e tamo junto.